Oi, gente! Cá estamos para gravar o segundo episódio do Pod Z, o podcast da Z Magazine. E antes de mais nada, eu já vou pedir para você se inscrever no nosso canal no YouTube, Pod Z Magazine, e também nos acompanhar no Spotify, também como Pod Z Magazine. E para começar esse papo, eu tenho que falar, né, que eu tô aqui com a minha partner, Cris Gracioli. Oi, gente. É uma delícia estar aqui de novo, tá? E hoje vai ser muito especial o nosso assunto, né, Raíssa? Vai, porque a gente também tá com uma convidada muito especial que vai falar sobre vestido de noiva, um assunto que toda mulher gosta. Em algum momento da vida ela vai querer saber, que é a Nani Zogby. Oi, meninas. Obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. A honra é nossa e nosso papo vai ser muito bom hoje, porque a Nani casou não faz nem um mês, né? Saudades já. Olha lá, e aí ela vai contar bastante como que foi essa experiência pra ela, que faz vestido de noiva e vestiu, né, esse vestido. Então vamos lá, meninas. Eu acho que, Nani, pode começar então contando um pouquinho aí sobre a sua trajetória, a sua história aí na Clamore, né? E eu tenho uma curiosidade, porque eu acho você uma mulher jovem, tá à frente de uma empresa que tem tradição no setor. E eu sei que você é talentosa, não só porque eu ouço falar, mas eu experimentei, né? Muito Sou sua obrigada. cliente também, né? Então, assim, como é que é hoje, você super jovem, assumir uma marca como essa, ser responsável por criar, porque você cria Sim, os vestidos, sim. e também você cuida da sua empresa com a sua mãe. Sim. Então, assim, tem muitos assuntos, mas o começo do começo é você uma jovem empresária e criativa, não é? Sim. Na verdade, eu falo que a gente faz de tudo um pouco, né? Mas eu tô bem realmente à frente do ateliê. É uma super responsabilidade, pensando que a gente trabalha com sonhos, Exato. né? E são produtos que a noiva tem toda uma expectativa em cima, não só a noiva, mas de festa também, né? A cliente em si tem toda uma expectativa em cima. Então, apesar de ser jovem, né, nova, já faz 10 anos que eu trabalho lá. Então, assim, hoje em dia eu posso dizer tranquilamente que eu sei fazer tudo que a gente precisa, né? Em todas as etapas da loja em si. E cresci nisso, na verdade, né? Vendo minha mãe, que também trabalhava com a minha avó. E É uma tradição da família, né? é muito. Isso fez parte da sua vida desde criança. Exato, eu cresci nisso, né? Então eu até lembro que, acabou escola, vou fazer faculdade. Eu falei, vou fazer faculdade de moda. E aí a minha mãe falou, mas você tem certeza? Porque se você não quiser, não precisa. Aí eu falei, mãe, eu passei a vida inteira aqui, vendo tecido, vendo renda, pegando alfinetinho do chão. Falei, agora você me fala que não precisa? Mas Eu falei, é uma pergunta que precisa acontecer. Pra ter certeza. E pra depois você não falar que você foi por alguma maneira. E ela perguntou, Imagina. tipo assim, cruzando o dedo, né? Aceita. Não, aí eu falei assim, eu nunca nem pensei. Eu falei, vou fazer o quê? Direito? Tipo, não, né? Não, Falei, você não é tenho muito a menor- talentosa pra aquilo que você faz. E eu sempre gostei, né? Ela falou, ufa, porque imagina, tô aqui trabalhando até hoje, fazendo as coisas, e aí É uma você não quer. continuidade, exatamente. E isso já faz, querendo ou não, aí, né? E uns pode 12 dar mais, anos. e pode dar mais tempo pra ela. Poxa vida, porque sua é. mãe também é um talento. Eu vi como ela solucionou ali na minha cabeça as dúvidas que eu tinha pra fazer um vestido. Exato. Então, Acho sensacional. que a Edi é um capítulo à parte que você tem que contar aí nessa história da Clamore, né? Sim. Como começou esse desejo dela. Lembro também muito que... Porque tem um adendo, gente. A Nani, além de tudo, é minha prima, né? Exato. Casou agora e está fazendo também o meu vestido de noiva. Então tem muito Que bom, papo né? aqui. É um papo, isso aqui é um podcast de família. Família, não é? exato. Tem casos de família aqui também. Exato. E Mas então, lá, acho vamos que- falar de vestido de noiva. Estamos Bora. aqui pra falar de noiva. Exatamente. Então, acho que vale a pena você contar um pouco aí da loja, né? Como que funciona. A gente sabe que chegar na Clamore é que nem chegar na Kleinfeld, né? Aquela coisa do vamos dizer sim ao vestido, né? Sim. Tem muitos modelos e tal. Então, conta aí um pouquinho. Fiquei noiva. Qual que é o primeiro passo?
Fiquei noiva, qual é o primeiro passo? Eu falo sempre, né, pra noiva buscar referências do que ela quer, do que ela gosta. E não só do vestido em si, mas o casamento como um todo. Porque isso diz muito sobre a personalidade e do gosto em si, né, de cada um. Então... O tipo de vestido que vai fazer. Exato. Então começa por aí. Qual é o estilo e aonde vai ser o seu casamento? E aí depois, com certeza, montar uma pastinha, né, no Pinterest lá, com tudo que ela gosta e o que ela não gosta também. Porque quando a noiva chega até o ateliê e a gente faz essa consultoria, é muito importante pra gente entender cada detalhe do vestido. Olha, esse eu gosto do decote, esse eu gosto da saia, esse eu gosto da manga... Esse eu gosto da renda. Nossa, eu odeio essa renda. Odeio isso. Pode ser um pedaço de cada... Um pedaço de cada. Vestido que a noiva achou incrível, mas não era 100% aquilo que ela queria. Exato. Pode ser a manga de um, a saia do outro, a renda. Isso. Porque apesar dela falar não gosto ou não quero isso, eu sempre pego né, pra ela realmente provar e ter certeza que ela não gosta. Aqueles vestidos que você tem no ateliê, que provavelmente você também deve... eu não sei como é que se aluga, como é que é, mas ele também é uma excelente inspiração pra noiva chegar no dela sob encomenda, né? Exato. Ali, na verdade, são todos pra locação. A gente sempre fala de locação primeiro. E aí depois, se a noiva quiser a venda, pode, mas a gente sempre fala na locação. Os que ficam lá embaixo, na verdade, tem os de segunda locação, né? Que então já foram usados por alguém. E aí tem os de primeira locação prontos, que aí são coleções que a gente desenvolve. Sim, são coleções que a gente desenvolve e deixa lá disponível, né? E é bem que nem você falou, todos eles servem muito de inspiração e modelos. E principalmente isso que eu falei de provar e a gente colocar no corpo e ver como fica pra gente desenvolver um vestido novo. E eu achei muito bacana você poder fazer aquele evento com a noiva e as madrinhas. Sim. Eu achei aquilo muito especial. Sim. Porque você tem um espaço ali primoroso, né? A noiva chama as madrinhas, a mãe, a sogra, a cunhada, etc. E ela também se diverte naquele dia, experimentando vestidos diferentes. Ali a gente fica no mistério pra saber qual que ela realmente o que ela tá gosta. Gostando mais, mas né? eu acho que pra ela, no caso aqui eu tô contando de uma coisa que aconteceu com a Raíssa, Sim. mas eu acho que te ajudou pra caramba, né? Muito, porque assim, foi legal que aquele dia eu pude experimentar. E aí, você fez exatamente isso, né? Foi. Eu cheguei lá, tinha um monte de vestido que eu olhei e falei, mas... Nani, eu não vou usar isso, eu não gosto. E ela tava fazendo justamente isso, pegando coisas que ela já sabia, porque no nosso caso, ela me conhece. Que eu acho que é um ponto diferente, né? Quando chega uma cliente que você não conhece, é muito importante que ela chegue com todos esses detalhes, né? Mas no meu caso foi bem isso. Eu cheguei lá na Arara, um monte de vestido, eu falei, não, né? Não é isso que eu quero. Não, mas isso não tava na minha referência. Eu falei, não, mas você vai provar. Aí o outro que ela pediu e eu ainda falei assim, né? Falei, Raíssa, isso aqui não vai ficar legal, não. Mas aí é a intimidade, né? Mas a gente faz esse trabalho com a noiva também. E você falou de coleção, mas então deixa aqui pensar uma coisa. Você também ali, além de você fazer o vestido dos sonhos das suas clientes, das suas noivas, você também, por esse lado aí de saber o que tá acontecendo, as tendências. Porque, poxa, isso também já dá pra você contar pra gente o que tá usando, se algo voltou a usar, se é branco, se é off-white. Sim. Vamos Fogo falar nude. Olha como ela tá sabendo. Já tá 100% por dentro agora. É bem isso, a gente desenvolve as coleções justamente porque a gente tem tendências, né? Então, quando a noiva chega e a gente acaba fazendo sob medida, querendo ou não, eu tenho esse tempo, né? Da prova dela até o casamento do vestido ficar pronto. Só que eu preciso ter aquilo também pra noiva ver o que realmente é. Entendo. E até pra noiva que é mais prática e quer alugar um vestido pronto. Então, a gente já desenvolve as coleções justamente por isso. Uma coisa que eu posso dizer que voltou a usar muito, que tinha deixado um pouco de lado, mas aí até pelo momento que a gente estava vivendo em questão da pandemia, é o brilho, é o bordado, né? Então, assim, pandemia, tudo fechado e nananã, então as pessoas acabaram colocando Mexe no rendas mais sem comportamento, brilho, tecidos
mais lisos, mas ao mesmo tempo mais fluidos, porque os casamentos também eram mais intimistas, né? Então vamos falar que eles não tinham a pompa de um casamento normal, assim. A gente vinha de uma época de casamentos espetaculares. Né? É muito comum, era muito comum crescendo até. cada vez mais, né? Exato. 2 vestidos, um para tal momento, outro para outro momento, ou para cerimônia, ou para festa. Exato. Então existia também era uma outra época, era um outro mundo, E gente. até comportamento, Lembrando, né? Porque, na verdade, assim, mesmo quem casava na pandemia, eram casamentos muito pequenos, então era realmente só com a família. Então era até como se fosse... Outros horários. Exato. Até meio assim, não posso comemorar muito, sabe? Eu entendo. Tipo, tinha essa Todos questão nós comportamental. passamos por isso, né? E aí o que voltou com tudo foi o brilho, né? Porque acabou a pandemia, as festas realmente liberadas como Voltaram antes, a acontecer. Então voltou todo aquele brilho, né? Tanto que aí se a gente for atrelar a moda, é a mesma coisa do paetê. A gente não voltou a usar depois o paetê durante o dia, né? Fazendo look high and low. Então, imagina, eu falo, se voltou o brilho na nossa moda casual, imagina na festa. na noiva. Pra noiva. Né? Então, o brilho, assim, é uma coisa que realmente tá muito em alta. Ele sendo em renda ou uma tela inteira, que aí é sem desenho mesmo. Os vestidos minimalistas, mas minimalista em questão de ser só tecido e não... Um corte impecável. Isso. Né? E na verdade os vestidos minimalistas, o bonito é exatamente isso, né? É o corte do vestido que é muito... Caimento, né? O corte que... O corte. O corte que é muito importante. Sim. Exato. E aí, o que eu queria perguntar também, aproveitando, né, que a gente tá falando disso, os modelos de saia, né? A gente sabe que existe o corte europeu, corte em A, né? Explica um pouquinho como que funciona essas saias, se isso também tem algum modelo que voltou mais do que o outro. Noiva pode tudo. Não, isso eu acho que em modelo de saia, na verdade, é muito mais com o físico de cada noiva, de cada pessoa, né? Porque vamos falar, gente, o casamento é o dia que uma amiga tinha me falado isso, e eu falei, nossa, é verdade. É o dia que você se sente mais bonita na sua vida. Porque você já fez um teste de cabelo, você já fez um teste de maquiagem e você tá preparando aquele vestido há muito tempo. Então é o dia que você fala, nossa, hoje é isso, sabe? Então, assim, quando a gente acaba escolhendo o vestido, lógico que você quer que cada detalhe nele te favoreça. Então, eu acho que o corte de saia tem muito mais a ver com isso, tá? E de gosto, do que... Tendência. Do que a tendência em si. Mas o que a gente vê, assim, por exemplo, dos vestidos lisos que eu tava falando. É porque ele é liso que ele é simples e tem um corte impecável? Não. Então, hoje em dia, a gente tem detalhes, né? Elementos no vestido que eles são muito dramáticos e fica um vestido mega diferente também. E aí entra na questão que você perguntou dos estilos até. Porque quando a gente fala de vestido de noiva, a gente consegue juntar, às vezes, 2, 3 estilos no mesmo vestido. Que é sensacional. Ele pode ser clássico e moderno. É engraçado Você falar. traz um elemento romântico e clássico. Exato, ele pode ser moderno e romântico. Porque daí você tá dizendo que é a possibilidade de você reunir um corte e aí o tecido que você traz, que não é o mesmo daquela inspiração, talvez. Aí você traz esse olhar mais moderno, contemporâneo. Sim. E eu acho que no fundo é isso, porque nós temos vários estilos, né? Hoje fala-se em 7, 8 estilos cada pessoa, né? E aí eu acho Imagina uma noiva com tanto então, estilo gente, com assim. tanto estilo, escolher um, não é justo? É difícil. A oportunidade de juntar, né? Eu tenho uma pergunta agora que me veio na cabeça. Você, que acabou de casar, certo? Mudou o teu jeito de olhar as noivas que entram lá no seu ateliê? Mudou um pouco porque Porque agora você consegue se colocar no lugar delas de verdade. Totalmente. Porque eu via toda essa ansiedade, né? Tipo, do casamento, da preparação da festa, como vai ficar o vestido.
E aí, lógico, né, que a gente entendia o processo, mas é diferente, assim, quando você tá no papel da noiva. Você fala assim, nossa, agora eu entendo, entendeu? Tipo, agora eu tô muito ansiosa. A ansiedade dela, se aquela primeira prova que a gente talvez ache que não vai funcionar, né? E já é uma diferença tremenda pra segunda e pra outra. Que a primeira prova eu ainda falo, né, pra quem vai fazer o sob medida, eu falo, gente, a primeira prova é assim, um tecidinho, entendeu? É mais pra você do que pra ela, talvez. Ele vem desmontado, né? Olha, eu já passei por essa etapa, gente. Vem o corpo. Vem o corpinho, a parte de cima e a saia separada, né? Exato. Aí eu assim, nossa, gente, é separado? Será que... Acho que ela achou que não ia dar um vestido. Eu falei, será que vai ficar assim? Eu falo que as noivas olham e falam assim, meu Deus, cadê meu vestido? Mas eu já aviso, ó, a primeira prova é desmontado, no sob medida. E aí eu falo assim, mas calma que até o fim da prova você já vê o esqueletinho do vestido. E as noivas hoje... Ai, desculpa. Imagina. As noivas estão... tem cor diferente, assim. Do que elas estão gostando hoje? 2023, esses pedidos dessas noivas são de que jeito? E você pode até contar o seu, sem entregar. Sem spoiler. Quer dizer, você que sabe, Olha, né? Eu tô aqui pronta. A questão da cor é muito... Eu falo que tudo é muito politicamente correto no mundo das noivas. Porque é tudo dividido, né? Que nem assim, do mesmo jeito que... Nossa, metade faz pronto e metade faz sob medida. Metade escolhe exatamente o que ela queria, o que ela tinha sonhado. Metade prova e fala, nossa, mudei totalmente de ideia do meu vestido. Mas elas querem vestido branco. Então, aí é muito dividido Ou isso também. já Porque era? assim, ó, o branco continua, né? O branco continua. Tem noiva que chega e fala, eu quero casar de branco. Então, assim, faz parte do sonho também. Aí eu falo, branco ou off? Não, eu quero branco. Branco. E aí tem o off-white. E aí o que a gente tem, que já vem como mais moderno há um tempo, mas é muita questão de gosto, de personalidade da noiva, é o nude por baixo. Eu achei lindo quando eu tive na sua loja. O meu tinha nude. Achei muito bonito. Porque o nude, qual é a função dele? Ele deixa o vestido um pouco mais moderno, né? E ao mesmo tempo, ele deixa aparecer mais o desenho da renda. Mas eu Valoriza. falo... Isso, acaba... Os detalhes da renda aparecem mais. Então, eu falo que é um caso de amor e ódio do nude para as pessoas, né? Porque tem gente que fala, nossa, eu acho lindo. E às vezes tem gente que fala assim, nossa, eu odeio. É porque não parece tem gente sujo. que fala bonitinho, ou ou você gosta muito, ou você Ou fala, você não gosta. ou você descarta, Exato. aquilo não serve. Exato. E cor de vestido é algo... Exato. Inclusive, eu tenho uma curiosidade pra falar disso. E só antes de falar a curiosidade, eu ia falar justamente isso. Porque eu fui com uma ideia fixa. Eu gosto muito... A Cris até fala, né? A Raíssa, se você enxergasse ela numa paleta, ela seria uma paleta nude. Porque eu gosto muito de nude. E eu tinha muita certeza que eu ia casar com um vestido de forro nude, né? E quando chegou lá, não é. Então, já é um spoiler. Não vou falar, um spoiler. não vou Assim, falar. Não vou falar tudo. Mas, enfim, não foi, né? Era uma coisa que eu tinha muito fixa na cabeça e que não foi. E, aproveitando esse gancho do vestido branco, temos aí, né, uma curiosidade. Nem sempre as mulheres usaram vestido branco para casar, né? Antigamente, usava-se cores, né? Eram vestidos muito coloridos, justamente porque os casamentos, eles eram arranjos comerciais, né? Então, eram festas que aconteciam ali entre famílias, arranjos comerciais. E aí as cores, esses vestidos depois, eles poderiam ser reciclados para outras ocasiões. Era, inclusive, para uma festa. Para uma outra festa, exatamente. E aí quem popularizou, não foi a primeira a usar, mas quem realmente popularizou foi a Rainha Vitória. Que daí ela utilizou esse vestido branco para casar com o primo Albert, né? Que essa história é fantástica, vale a pena. Tem muito filme bonito. Série na Netflix. Jura? Tem. Isso, é muito legal. E é uma mulher de personalidade que eu acho que é muito bacana, porque a gente tá aqui falando de sonhos, de mulheres e como mulheres, a gente vem de uma trajetória tão cheia de mudanças, de conquistas. E essa mulher, a Rainha Vitória, ela traz esse ingrediente da força, do empoderamento. Mas também tinha muito amor, muito romance. Né? Ela que pediu ele em casamento, né? E esse vestido. Então, exato. E aí ela que acabou popularizando o uso do vestido branco. A partir do momento que ela usou, as pessoas começaram a enxergar isso, que era também um símbolo de pureza e tal, mas também tinha muito a ver com o luxo, porque os tecidos
mais claros, brancos, eram mais escassos, né? Eram mais raros na época. Então, era uma curiosidade aqui que eu queria deixar. Não, mas é legal. E o vestido de noiva, assim como desde sempre, eu imagino que ele sempre foi o melhor que a gente pôde fazer no dia que a gente foi casar, né? É o vestido mais bonito da sua vida, eu né? acho que é um vestido que você para pra pensar de um jeito que você nunca pensou sobre nenhum outro vestido. Sim, né? Porque é isso, é o vestido mais importante por questão do casamento ser um dos dias mais importantes da vida, né? Então, assim, é pensado em cada detalhe. E aí, também, só pra gente finalizar isso da cor, é que, por exemplo, o branco, né? Que ele acaba sendo até sintético, ele é mais usado hoje em dia na América Latina. Quando a gente fala de Europa, né? Que são as referências mundiais, tipo Elissa Abes, o Hayer Murar, que são os estilistas que eu, pelo menos, levo muito acompanha bem isso, também. Porque são os mais de alta costura, né? Eu acho o trabalho deles, assim, impecável. São sempre off-white. Porque a seda pura é off-white. Então, tudo que remete ao off, remete à seda pura. E aí, tudo quando a gente fala do 100% branco, né? Ele acaba sendo já um tecido misto, né? Ele precisa de intervenção. Exato. E aí, aproveitando esse gancho que você tá falando, sabe, uma curiosidade que eu tenho. Porque a gente sabe que um vestido ele é composto por vários tecidos, né? E esses tecidos... Vários. Então, conta quais são essas camadas de tecido e qual o comprimento disso, né? Quanto de tecido vocês usam pra fazer um vestido, por exemplo? Nossa, é bastante. Porque quando a gente fala, na verdade, de um tecido liso, por exemplo, com uma cauda média, que aí ela vai ter uns 2,20 metros, mais ou menos, isso contando da altura da cintura pra baixo. Uns 2,20 metros ali, quando ela sabe aquele godê guarda-chuva, que ele pode colocar o saiote por baixo e ficar como princesa ou não? Só ali naquela circunferência, vai depender do tamanho da cauda, mas vão de 10 a 12 metros. Nossa. Então, se a gente tem um tecido, é isso. Quando a gente fala de um vestido, aí, lógico, né, tem o forro e tudo mais. Quando a gente fala de um vestido de tule, são pelo menos 4 camadas de tule. Então, assim, ó, só na saia a gente tem 40 metros de tule. Então, você nem imagina, As pessoas né? não imaginam. Não. E uma coisa também que eu acho bacana da gente falar é a história da cauda. Porque ela provoca um acabamento, depois que a noiva passa e a gente olha... Acompanha, né? É incrível. Ela As dá carinha de noiva, né? Eu acho que isso é um componente aí que Sim. faz parte de uma maneira muito interessante e provoca fotos inesquecíveis. Os convidados que estão pro lado de cá assistindo o casal que fica de costas. Sim. Fica com aquela imagem que eu acho que é inesquecível, eu né? acho que a cauda dá todo o efeito, na verdade, né? Tipo, na cerimônia, nas fotos. E é uma dos elementos que são a identidade da noiva. Como calcula? A cauda? Como você sugere? Ai, é assim, o vestido ó, que compõe? Aí depende, na verdade depende do quanto ela quer dessa cauda, né? É que nem eu falei, uma cauda, se a noiva falar assim, não quero muita cauda porque eu não quero ter que recolher ela na festa. Então eu falo, olha, vamos cortar pelo menos ali com 1,70 m, pra dar aquela caidinha, porque senão... Às vezes pode ficar com uma carinha de vestido de festa. Entendi. Né? Tem que ter uma diferença. Tem que ter. Pelo então, menos assim, uma caudinha tem, né? E o Exato. véu? E aí, então, a cauda, na verdade, é o gosto dela, né? Quando vai fazer sob medida, se tá pronto, já é o tamanho que tá pronto. Mas quando a noiva vai fazer sob medida, aí a gente tira a medida, depende do tamanho do lugar e tudo mais. Tá. Aí o véu, ele precisa realmente passar pelo menos 1,5 m da cauda. Então, na verdade, o seu véu vai depender do tamanho da sua cauda. Porque se o vestido não tem muita cauda e aí você vai colocar um véu imenso... Perde a proporção. Fica desproporcional, exatamente. Então, ele tem que ter... Aí, às vezes, você tem uma cauda muito grande.
passa isso daqui e acabou o véu, aí é estranho, parece que ele tá curto pro tamanho do calda, vestido. véu, manga, decote. Eu ia falar disso, dos decotes agora, né? Porque tem N possibilidades aí de você ter um Sim. decote, né? Um decote mais reto, um mais profundo em V, tem as costas, As né? transparências, eu vi que o muito. teu vestido tinha uma boa Tinha transparência. uma super transparência. É. Ali no meio tem um tule, Isso. que ele nem Sustenta aparece, né? Mas Esse tule é muito legal de falar, porque eu Um falei... efeito de pele, né? não aparece mesmo, é surreal, assim. Quando coloca no corpo, parece que você tá sem nada. E aí tudo isso envolve a qualidade sempre dos materiais, né? A estrutura do vestido. Porque tem muita noiva que chega e fala assim, ai, eu não gosto desse tule bege que fica na pele, porque fica parecendo uma meia calça. Aí eu falo, vamos colocar o nosso? De Porque, novo, né? Experimenta, porque é diferente. E aí, certos tipos de decote, você precisa ter esse tule pra ter tal transparência, porque senão não dá. Você não tem como- segurança, né? não tem o que segura o vestido ou o que dê o acabamento. E aí, né, são diversas coisas. Por exemplo, o V fundo, que é uma coisa que toda noiva não, mas várias noivas gostam, né? Uhum. Porque é um decote que alonga. Então não tem Sim. como ter esse V fundo Uhum, e não ter esse tule, porque senão o vestido não para. uhum, Né? entendi. É um acabamento, mas também é uma segurança pra aquela noiva Sim. que vai cumprimentar Faz todo parte da mundo, modelagem, né? vai dançar. Sim. Exatamente. Então tá, então a gente falou, beleza, tule. Que mais que tem de tecido? Organza. Aí tule tem organza, tem tecidos hoje em dia novos. Tipos de cetim, não aquele cetim de forro, né? São tipos de cetim, tecidos de alfaiataria bem grossos que foram criados, né, e desenvolvidos por essa tendência também dos vestidos lisos. Porque antes a gente tinha menos opções, era um leque não tão extenso. Hoje em dia, o que foi desenvolvido de tecido para trabalhar esses vestidos é Cada um incrível, tem assim. uma aplicabilidade. Exato, cada um tem uma caída, cada um tem um brilho, né? E aí é isso que a gente coloca cada um na frente da noiva. Por exemplo, quero uma saia godê, princesa. Ela provou diversos modelos antes disso, gosto dessa. Vou querer no tecido liso. A gente pega vários tipos de tecido liso e vai colocando pra ela ver a caída. Porque um tem a caída mais seca. Mais seca é tipo... como se ele fosse meio papel, assim, sabe? Fica mais armado. O outro, ele é Mais pesado, fluido. mas ele cai mais. Então, assim, são diversas as Tem opções muita que opção a gente mesmo, né? tem. Muito. É. E aí, por exemplo, pensando aqui, que eu tô pensando em quem tá escutando a gente, ou quem tá assistindo pelo YouTube, né? O que seria hoje um vestido clássico? Dá pra, por exemplo, pra gente tentar descrever como que seria esse vestido? Ele é uma saia mais armada, ou ele é uma saia mais seca? Ou é possível ter um vestido clássico com saia armada, ou com uma Sim. saia mais reta? Não, é super possível. Na verdade, quando você tava fazendo a pergunta, eu falei assim, então, não tem como. Eu já tava pensando. Porque o clássico, o que vai acabar... como eu posso falar? Definindo o estilo do clássico é muito mais por questão da renda, ele tá realmente no off-white, sabe? O estilo do bordado. Será que o que a Raíssa não tá falando é quando a gente pega o álbum de fotografia, 20 anos depois você fala, nossa, que lindo, ou nossa, que esquisito. Isso daí acho que até tem gente que vai muito na tendência, né? E aí depois, quando você vai ver um tempo depois, aquilo lá já não tá mais... É assim, em o alta. que se enquadra no vestido clássico? Aí são dois opostos, tanto a renda quanto o vestido liso. Aham. Então, os dois podem ser, né? Mas, assim, é lógico que fazer uma manga mais seca, por exemplo, do que uma manga bufante. A manga seca é mais clássica. A manga bufante é uma coisa que a gente tá usando agora, mais tendência. Então, decote, um decote coração ou um decote reto são mais clássicos do que um V profundo, por exemplo. E aí, é aquilo que a gente falou, misturar os estilos dentro do mesmo. Então, é muito fácil brincar com isso. Mas, lógico, o vestido ser branco ou off-white e não ter o nude também já deixa ele mais clássico. O estilo da renda, não ser uma renda tão rebordada, um desenho tão moderno, tipo um floral mais botânico. Não, vai ser aquele floral mais padrão, que lembra mais um pouco a renda francesa. Então, isso são elementos que acabam trazendo o vestido
pro clássico, Ele né? vai ser amado a vida inteira, Vai, né? Vai. É, pra pessoa que Vai. usou, Ele com vai, certeza. ele vai. E sabe uma coisa que eu achei também super curioso, que vale você contar? É que eu imaginava que a renda, né, vocês compram essa renda, ela vem em rolo, né, em metro, e eu achava que aquilo, né, ia ser colocado Cortou, montou. Cortou, montou. E aí, agora quando eu tô vendo ao vivo e a cores, eu tô vendo que não, vocês... Porque daí ela perguntou, mas quantas rendas você vai querer, né? Qual que você quer misturar? Eu falei, mas como assim misturar? Não, dá pra fazer isso, né? É muito personalizado, no sentido de, eu gosto de uma renda mais arabesco, mas ao mesmo tempo eu quero ter um floral também. Dá pra fazer isso, né? Dá. Eu vou dar até o exemplo do meu vestido, né? Eu tinha 4 rendas nele. Nossa. Então, tudo bem, né? Eu tenho um estilo mais peru, a gente pode dizer. Eu gosto do brilho. Mas assim, ele tinha 4 rendas misturadas que quando você vê ao todo, elas estão super conversando entre si, né? E aí por isso que a gente acaba fazendo muito aplicação, porque isso deixa o vestido ainda mais exclusivo. O seu vestido foi muito bonito, tava muito bonito. Inclusive, eu acho que a gente tem que postar na Z para as pessoas saberem do que a gente tá falando. E uma coisa que eu fiquei muito curiosa, porque você mesmo falou, eu sou peru e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu enxerguei em você quando você fez aquela parte do pescoço, né? É bonito. E aí você coloca ele, entendeu? Falei, sorte que a meia pata voltou. E aí elas estão aderindo já mais de novo. Porque imagina quando eu não tava usando meia pata e tinha que ser. Aí ela fala assim, mas eu não gosto da meia pata. Eu falei, graças a Deus tá voltando, porque ela dá conforto, né? O salto mais grosso, então assim... A proporção dela contribui, né, gente? Exato. Fez muita diferença isso no vestido, porque quando a gente tá lá no ateliê provando, tá em cima de uma bolinha de 15 centímetros. Aí você já tem esse efeito, né? Aí quando desce... Aí fala, mas desce da bolinha, né? Metade da saia do vestido vai embora. Muda mesmo. Muda. O caimento, muito. né? E mesmo a estrutura do corpo, quando você... A postura, né? É. A postura em si muda. Faz total diferença. E aí a gente sempre indica. Então, tem lojas especializadas em sapatos de noiva. Então, eles já são geralmente mais confortáveis. Né? Tipo, porque eles fazem... Às vezes, onde são os dedos um pouquinho mais largo, que aí... o pé incha, mas o sapato não... Ali. Exato. O pé incha, mas aí o sapato não tá apertando. Então, tudo isso deixa mais confortável. Igual sapato, véu, cauda, decote, transparências, brilhos. O véu, eu acho... Até me mandaram aqui, quando eu falei que ia ser esse podcast, falaram assim, véu, dá pra usar, por exemplo, se eu tenho um vestido de renda, um véu também com renda, ou não? Eu tenho que usar um véu mais liso, né? Não, dá super. Eu só acho, mas aí é tudo que eu falo assim, olha, gente, não existe certo e errado pra noiva, tá? Eu acho que antes de tudo é sonho. A gente indica o que fica mais bonito, né? O que visualmente, esteticamente pra nós traz as novidades. Faz mais sentido. Mas eu falo que tudo é sonho. Mas assim, eu acho que quando a gente tem um vestido que já tem bastante informação, que já tem muito elemento, você colocar um véu, ele com renda, ele necessariamente tem que ser a mesma renda do seu vestido. Tá. Porque aí, tudo bem, ele vai ser uma continuação da sua cauda. Agora, ou então uma renda que seja bem parecida, porque acontece também de ter rendas que são muito parecidas, e aí você conseguir adaptar um ao outro. Mas às vezes é uma renda muito específica que tá no vestido. Então aí eu particularmente não gosto de misturar. Porque aí dá pra ver que... eu acho que fica... O vestido não conta uma história, fica uma coisa, sabe, meio... solta, né? Parece que não tá amarrado. Sem cabeça. E aí eu acho que também entra num outro ponto que eu ia perguntar, que é, por exemplo, a gente sabe que também impacta diretamente o penteado que você vai fazer, né? Você usou uma gola, então o seu cabelo estava preso num coque, porque se você soltasse ali... talvez ficasse muita informação na região do pescoço, né? Então, como que funciona isso? Normalmente é gola alta, cabelo preso, sem colo aberto, cabelo solto. Aí, de novo, sonho é sonho e cada um do que a gente se sente bem, né? Mas são sempre dicas, né? Eu acho sim que o cabelo preso com a gola, ou quando você tem um decote mais fechado em cima... fica bonito, por questão de deixar o rosto mais limpo, mais livre, pra você ver mais
o rosto em si da noiva, sabe? Tá. E os detalhes em si do vestido. Mas aí adianta a noiva fazer um penteado e ela não se sentir bonita porque ela não se gosta de cabelo preso? Não adianta. Então, depois tem jeito de prender de várias Várias formas. formas. Porque uma coisa Exato. que é interessante no preso é que talvez durante A todo o festa, né? período ele tenha maior resistência. Com certeza. Mas também a gente vê que quem gosta dos soltos acaba levando um suporte pra dar uma escapadinha ali na hora da festa. Porque senão fica E fazer descabelada, alguma né? coisa de novo, entendeu? É. Então, assim, tem muito truque também, né? Tem. Porque eu acho que esse pode tudo que você diz, eu acho que é libertador. Sim. Eu acho que, de novo, dá pra gente um monte de opção, dá pras mulheres várias opções. Aí, um bom criativo, um estilista, ele consegue trazer todas essas ideias para um lugar seguro, Sim. né? E assim se constrói um vestido que seja único. Mesmo, eu acho que isso, você é capaz de fazer isso num vestido que você tem ele pronto, ou seja, da Com sua certeza. coleção. Ou... É. Porque daí, pelo que eu captei aqui, nenhuma noiva, eu acho que em nenhum tempo, abriu mão de fazer algo que fosse só pra ela nesse dia, É. né? E eu falo assim, o vestido é a única coisa que é 100% da noiva, sabe? Porque você vai escolher comida, você escolhe pensando em todo mundo. A música, você pensa nas pessoas. Tudo você pensa nos convidados, né? Agora, assim, o vestido acho que é uma das únicas coisas que eu falo, o vestido é seu e é só seu. E você Então- nota se esse amor pelo vestido, ele tem conexão com a relação dessa noiva com a moda? Porque, assim, as mulheres gostam de moda, Sim. né? A gente vê isso Sim. no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas coisas que a gente procura trazer para os nossos seguidores, os leitores, as leitoras. Mas a moda, de novo, ela entra nesse dia do sonho, né? E aí a gente precisa organizar todas as ideias para Sim. criar esse objeto do desejo, esse grande vestido da nossa vida. Sim. Não, influencia super, né? Ainda mais com a agilidade que a gente tem hoje da internet, Instagram, informação. Além das tendências, é alguém casar que aquilo começa, né? Tipo, uma influencer, blogueira, enfim. Ela casar com um certo tipo de vestido. E aí começam a vir pedidos. as procuras disso, né? Uhum. Então, hoje em dia é muito mais forte isso do que há um tempo atrás, que os vestidos eram, sim, mais clássicos, né? Hoje em dia que a gente tem, na verdade, todos esses estilos, E a esse noiva leque tem mais de... voz também, né? Também. É diferente, porque imagina quando não tinha casamento, por exemplo, em fazenda e praia, né? Era sempre igreja e salão. Era uma coisa mais engessada. Hoje não. Hoje os casamentos estão cada vez mais com a cara de cada noivo, né? A Em vários personalidade horários, né? totalmente diferente. Tem casamento de manhã, tem casamento que é na hora do almoço. Na verdade, é difícil ver o casamento hoje em dia que é à noite. A maioria acaba começando mais cedo, né? Sim, antes era uma tendência mais à noite, né? Você vê o Alok casou no amanhecer, né? Então, nossa, imagina pra Mas fazer lindo cabelo e demais, maquiagem. não, Gente, e- maravilhoso, exato. mas assim, né? A gente acorda o quê? Inchada? Acorda, eu acho, né? Não, acho que Não, não vai dormiu, dormir. né? Eu acho que não vai é dormir nesse possível. dia. Porque pra estar lá esse horário, teve que começar a fazer cabelo e no Cristo maquiagem Redentor? meia-noite. Exatamente. Aí eu acho que não dá pra dormir, né? Inesquecível, Mas né? tem casamentos inusitados também, né? Tem. E tem pedido de vestido assim que você falou, essa Tipo assim, extrapolou. vermelho, ou de outra cor, ou um modelo muito... Não, eu tive já, tipo assim, com fundo rosé. Aí teve uma vez uma noiva que falou que ela queria com branco e preto. E Um tecido preto? listrado. Não, mas linda a referência dela, Eu tá? imagino. Pra gente que mexe com vestido, moda e tá acostumado. E às vezes a gente vê muito da mesma referência. Vê algo diferente assim. Eu falei, nossa, eu amei. Mas aí a mãe dela não deixou ela fazer. Ainda tem Ela as foi mães. vencida. Ela foi com As mães dão muito palpite? Dão. Mãe de noiva, né? É normal e pode É. deixar isso acontecer. E aí é o que eu falo, quando a gente passa por essa experiência, você vê o quão você quer
esse acolhimento, né? Da mãe, a opinião da mãe. Eu mesma ficar, mãe, e aí? Isso, aquilo. E nananã. Que legal. Então, e faz parte, né? Como que... Lógico, são personalidades e tem coisa que você fala, não, mãe, isso eu gosto, isso eu não gosto. Não, mas é que, poxa, tem uma família. Tem, Essa noiva envolvida. é uma nova Exato. família acontecendo, né? Então, exato. poxa, é muito bom isso. Mas a dessa não deixou, do vestido listrado. E aí tem uma que a gente tá fazendo. Acho que ela deve casar agora em maio ou junho. Tá bem no finalzinho, assim. E ela tem detalhes coloridos no vestido. Ah, que lindo. É bem diferente. Muito É bem bacana. diferente, ficou bem bonito. Várias cores, assim, no vestido. Legal. A gente vê em algumas referências. Outro dia mesmo, eu vi um que eram várias borboletinhas que faziam um efeito 3D. Todas elas eram coloridas, obviamente. As cores eram muito clarinhas. Sim. Todas Bem neutras, né? Parecia mesmo uma noiva que tava entrando ou saindo de um jardim incrível, sabe? E eu achei isso muito interessante. E fiquei pensando, de repente, se não vem uma história. Não acho que isso seja novo, alguém já deve ter feito. Sim. Mas eu achei um jeito diferente, inovador, né? Cheio de criatividade, mas não perdeu o charme da noiva. Eu não deixei de enxergar ali um vestido de noiva. Sim, né? Acho que isso é muito importante, né? Até eu dou esse conselho às vezes para as noivas. Alguns elementos eu falo, mas acho que ainda é legal a carinha de noiva, né? Por exemplo, um vestido muito justo, às vezes, marcando muito bumbum. Quem gosta, né? Não tem... Aquele famoso tudo pode porque é o seu vestido. Mas eu acho que assim, olha, por ser o vestido de casamento, e se a gente marcar e depois já abrir? Não precisa fazer, sabe, aquela coisa tão... Mas aí é a hora que você também dá esse toque, né? Pra já mostrar aquilo que pode não funcionar tão bem, mas já com uma solução. E elas super, na verdade, estão lá receptivas, né? Porque... É o que elas falam, vocês trabalham com isso, ela é a primeira vez, é o que ela gosta. Então a gente tem que direcionar, e juntar tudo que seja ideal, né? Mas e é lindo esse tipo de referência, mas eu vou te falar que as noivas normalmente são mais clássicas em geral, assim. É difícil quem sai mais da curva, caixinha. Assim. E sabe que eu acho que o nosso tempo também aqui já tá chegando pro fim, então eu vou fazer a pergunta também que todo mundo quer saber, que é, de quanto a quanto se gasta hoje num vestido, né? Tem uma base, um mínimo aí, a gente sabe que quando fala de casamento, o céu é o limite. Exato. Então... Olha, é sempre difícil falar em questão de valor, porque aí vai depender se o vestido é liso, que tecido que vai ser, ou tipo, ele vai ter renda, qual é a renda, qual é a quantidade dessa renda. Né? Mas é lógico que quanto mais requintado o tecido, mais caro. E quanto mais bordada essa renda e quanto mais renda, mais caro também por questão de quantidade de material. Hoje na loja, na verdade, os vestidos de noiva, eles se iniciam a partir de 8 mil, esses de primeira locação sob medida. Mas são raros também o que... que acabam sendo assim. Porque a noiva sempre quer renda, quer alguma coisa. Então, vamos falar que eles vão ficar mais entre uma média de 12 a 18, normalmente, os vestidos. E aí, dependendo da renda que você escolhe, aí é muito... Aí essa história pode ficar maior. Mas a partir de 8 mil... Uma noiva pode ter um vestido com amore. Lógico. E, na verdade, os prontos em loja, eles são a partir de 5. Eles variam de 5. E aí, eu tenho vestido de até 20 mil a segunda locação também. E aí, também depende do modelo do vestido e tudo mais. Mas tem toda essa variação, assim... Tem pra todos os gostos. Isso é importante. E bolso, né? Isso é muito importante. Com certeza. Ai, gente, mas eu acho que, bom, estamos chegando ao fim. Eu queria ficar mais, porque a gente tem muito ainda pra muito falar, papo, né? Muito. Tem madrinha, mas a gente tem um papo ainda de madrinha, que vai ficar pra um outro dia. Sim, vai. De mãe, de noiva e mãe de noivo. Que é muito importante, os acessórios dos cabelos, da cabeça, os adornos. Então, assim, eu acho que assunto não falta. Com certeza. Mas o papo foi nota 10.
Foi muito bom. Agradeço aí, Nani, pela presença, a Cris aí pelo nosso bate-papo de sempre. Eu acho que o mais legal de tudo isso é saber que você mexe com sonhos e que você tem essa sensibilidade de entender que, poxa, aquela moça, ela tá lá pela primeira vez, ela tá realizando um sonho, tem uma família atrás disso, tem um Sim. evento que a gente sabe que é planejado com muita antecedência, Com muito carinho, com muito carinho, empenho. com gasto também. Então, Sim. assim, a gente queria até parabenizar também o trabalho de vocês, né? E deixar para as nossas leitoras conhecerem depois o vestido lá nas nossas redes sociais, que a gente falou tanto que a gente tem que Deve ser- postar é agora, verdade, né? Vamos postar, mas a Vamos gente ver vai se vai fazer fazer isso sucesso. rapidinho. Entre hoje e amanhã, a gente já Combinado. coloca. Mas, meninas, queria mesmo agradecer. Eu acho que o assunto casamento e noiva é sempre muito gostoso, né? Eu falo que a gente vai falando e vai sorrindo, porque realmente é um momento muito único, um momento de felicidade. Obrigada pelo convite. A gente que agradece, que meu amor. A gente que agradece. E vocês que estão aí em casa, não deixem de dar um like aí, se inscrever no nosso canal pra gente continuar criando conteúdos, né, e podcasts por aí. Nos acompanhe.